eu queria fazer até uma pergunta pro Casão, pro Kleber e pro Caio. Mesa redonda. Mesa redonda de novo. Nossa mesa redonda, continuando. A seleção nossa de 92 do vôlei, quando nós fomos para a Itália, nós amadurecemos muito. Isso ajuda muito, né, galera? Ah, não há dúvida, né? E hoje, inclusive, nós temos um outro problema que é discutido, né? Vocês que jogaram também fora do Brasil. A gente, tirando o Daniel, o Kaká, o Robinho, mas são protagonistas? São os principais jogadores dos times deles? Não são, né? Isso pega um pouquinho, porque o Tandy, o Maurício, o Giovani, quando eles foram jogar fora, e na geração de hoje, eles vão lá para ser estrelas dos times, né? Nós estamos acostumados a ver Romário, a ver Ronaldo, a ver jogadores, principalmente do meio para frente, como protagonistas. Eu acho que a gente está pulando uma geração. O Kaká se machucou, o Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, apesar de toda a admiração que eu tenho, acho que ele abandonou a carreira muito cedo. Então nós estamos forçando que jogadores jovens, que talvez fossem preparados para daqui a 2 Copas do Mundo, sejam lançados talvez um pouquinho mais cedo do que deveriam. E aí é uma responsabilidade muito grande para o Neymar, para o Ganso, para o Pato, para essa molecada que vem surgindo. Sem dúvida nenhuma, hoje os protagonistas no futebol europeu não são mais brasileiros. Agora, Casa, o Tandy falou agora há pouco sobre enfrentar os melhores, que é o que acontece lá na Europa, porque não há dúvida que se você fizer um ranking dos melhores times do mundo, vai ter muito time europeu. Agora fala sobre jogar fora e ser protagonista fora. O Daniel falou de é difícil imitar o Barcelona por causa da categoria dos jogadores. É difícil imitar o Barcelona no número de títulos, né? Nas vitórias, por causa dos grandes jogadores. Quer dizer, uma ideia, ela vai dar mais bom resultado quando você tem jogadores como o Barcelona tem. Agora, como é que você pensa nesse negócio? Precisa jogar fora, não precisa? O quanto isso vai pesar para o futuro do nosso futebol? Então, nesse momento, por exemplo, você vai ter uma Copa do Mundo no Brasil. Eu acho importante jogar no Brasil. No Brasil? No Brasil. Eu acho porque uma coisa que a seleção brasileira perdeu é a identificação da torcida com os jogadores, né? Os jogadores jogavam na Europa, nas últimas Copas do Mundo, não faziam amistosos aqui no Brasil e os torcedores daqui não tinham ídolos aqui, né? Você não via o jogador que você tinha como ídolo jogando aqui num time no Brasil e jogando numa seleção em Copa do Mundo. Nós não tínhamos isso. Perdeu esse elo de ligação de torcedor e o jogador. A Copa do Mundo sendo aqui, o Neymar ficando, o Paulo Henrique ficando, nós estamos resgatando isso, essa identificação do jogador, do torcedor com o jogador. Mas, de um modo geral, eu acho importante ir para fora. Você aprende, o jogador brasileiro, taticamente, olha a roda do Barcelona comemorando. Vê se eles reverenciando a taça. Então, e curtindo uma vitória, né? Curtindo uma de tantas vitórias. Poderiam pegar a taça, virar as costas e ir embora. E não, estão curtindo. Voltando ao que eu estava falando, você aprende coisas táticas. Porque o futebol brasileiro ainda é deficiente em relação ao europeu e em sistemas táticos. O jogador, eu estou dizendo, não os treinadores, de aprender e cumprir um sistema tático. Quando você vai para a Europa, você aprende isso. Você volta mais esclarecido taticamente. Você aprende a ler o jogo também. Eu acho que isso precisa. O futebol evoluiu tanto, não é mais como antigamente, que você pegava Pelé, Gerson, Rivelino, Tostão, punha pra jogar e o time ganhava. Resolvia. Mesmo com um sistema tático definido do outro lado. Hoje isso aí é importante. O jogador brasileiro aprende isso lá fora, não aprende aqui. Você precisa ter bons jogadores, aplicados jogadores, bem preparados fisicamente. E esse negócio tático, uma vez, acho que você ainda jogava no Corinthians, eu estava fazendo reportagem, o Minelli era técnico do Corinthians, ele falou assim, nós fomos jogar na Alemanha e o adversário, o cara pegava a bola no meio do campo, o lateral esquerdo disparava e ele jogava na direita. Fez isso 4 vezes. Na quinta ele jogou no lateral e saiu o gol. Aqui no Brasil, na terceira o lateral não vai mais. Não vai mais, exatamente. Mas, eu estou correndo no meio da bola. Eu queria fazer uma mão dupla aqui e jogar para vocês, Glenda e Tandy, a seguinte pergunta. E eu tenho recebido muita gente mandando mensagem assim, ó. O Santos jogou menos do que devia? Jogou mal? Respeitou demais? E vocês que foram campeões aí, respeitar demais o adversário dá mais força para quem você está enfrentando? Dá, eu acho que sim. Eu acho que o Santos respeitou demais. Eu acho que em alguns momentos tinha aquela coisa de você estar olhando para o lado e falar, é o cara, é o Chaves, é o Messi. Eu acho, que ao meu ver, que respeitou um pouco demais. E em um certo momento você começa a ficar meio perdido ali naquela história, né?
Você perde o tempo da bola, você perde o tempo do passe, você não sabe para onde você vai. Esse foi o meu sentimento. Eu geralmente, numa situação dessa, eu gosto de começar com muita raça, viu, Kleber? Eu gosto de começar com raça, que pelo menos tira aquela tensão de você saber que a sua equipe já não era a favorita, mas você tira a tensão. Eu acho que quando você começa vibrante, você acaba realmente tendo um rendimento melhor. Logo de cara para mostrar, nós estamos aqui também. Você tem que mostrar sempre, olha... Pois Não, vai lá, Clebão. Não, porque eu ia perguntar para eles, né? O Caio, em determinado do jogo, ele falava assim, pô, o Santos está muito... precisa jogar mais. E aí, o Santos, faltou para o Santos alguma coisa, muita coisa a mais? Muita coisa. Né? Por exemplo... Eu não gostei do Santos. Acho que o Santos respeitou demais, aceitou demais a imposição de jogo do Barcelona. Acho que o Santos está no caminho certo. Agora, faltou incendiar, faltou alguém dar um puxão de orelha, faltou aumentar um pouquinho a intensidade, o clima da partida. O Santos aceitou. O Santos viu e aceitou o Barcelona jogar bola. Isso que o Puyol falou, o time do Barcelona começou muito em cima. E aqui no Brasil a gente começa meio morno. Vamos analisar o jogo. Tinha um treinador para mim. Lembra um papo que assim, antes dos 5 e depois dos 40 ninguém perde e ganha jogo? E não é mais verdade. Eu acho o contrário. Quando se começa um jogo, os primeiros 10, 15 minutos, principalmente contra time brasileiro ou contra uma seleção brasileira, que o jogador brasileiro demora para se ligar. Você pode ganhar o jogo. Você pode ganhar o jogo, tanto nos momentos finais como no início. Em relação a respeito, você fica numa dúvida quando você pega um time desse nível. Eu joguei várias vezes contra o Flamengo do Maracanã, no grande Flamengo do Zico. Uma vez nós fomos lá, não respeitamos, tomamos 5. Na outra vez estava 0-0, aí nós falamos assim no campo, não faz gol, deixa 0-0, deixa o jeito que tá. Se você fizer um gol, você vai provocar os caras, eles vão vir pra cima. Então, quando você joga com um time desse nível, você fica meio em dúvida se você não respeita ou se você vai pra cima. E é lógico que com um bom humor, não é que sim, você se tivesse jogado mais à frente, respeitado menos, ganharia o jogo. Ninguém sabe se ganharia o jogo. Mas, né, só vou fazer assim, o Barcelona é melhor com a bola, sem a bola ou os dois? Com os dois. Hein? É tão eficiente como sem. Porque sem a bola, Glenn e Tânia, os caras também não dão refresco pra ninguém, viu? Eles sabem jogar com a tal da bola, que ajuda muito, e sem a bola eles não deixam o outro jogar, viu? É verdade, isso é um problemão. Olha, isso é uma matemática para resolver. E é muito difícil. É muito difícil você ver o adversário tocando e você correndo atrás da bola e não pegando. Bom, eles falaram do Flamengo, o Casão falou do Flamengo. O Flamengo está completando aí 30 anos da conquista, né, do título mundial de 81. 13 de dezembro. Então, 13 de dezembro. Isso aí, Tandy.